Senhores vereadores, boa tarde a todos. Os vereadores... Então nós vamos seguir pontualmente, já estamos atrasados. Então, senhores vereadores, membros da comissão especial, designados através de portaria especial, nós temos 3 projetos de lei para serem apreciados. Se os pareceres estiverem conclusos e puderem ser votados, nós já poderemos disponibilizar esses projetos para a pauta de segunda-feira. Então nós temos 3 projetos de leis, 2 estão com o vereador Lúcio Demarque e um projeto de lei está com o vereador Wagner Delab. Então, registrar a presença aqui do vereador Nilde Mosconi, vereador Lúcio Demarque e vereador Wagner Delab. Pela ordem, senhor presidente, o vereador Marcos Zanetti, por telefone, entrou em contato conosco agora, justificando sua ausência por estar em um curso na cidade de Cascavel. Não sei se é um curso oficial ou não, mas ele deve trazer o comprovante da participação dele nesse curso. Registrado, puder, tem que ser por escrito endereçado ao presidente da Câmara para encaminhamento da justificativa. Então, passamos à votação dos pareceres. Todos os pareceres prontos, vereadores? Tudo ok? Então, vamos começar então para o projeto de lei número 1 de 2015, para a apreciação aí do parecer do relator. Senhor presidente, esse projeto deu entrada no dia 15 de janeiro, então foi criada a comissão especial, e um dos projetos é esse que está em tramitação, e trata sobre a revogação de dispositivo da legislação que dispõe sobre o Código Tributário do município, e esse projeto é da autoria de Vossa Excelência, vereador Nilde Mosconi. Eu solicitei um parecer jurídico desse projeto, e o parecer jurídico veio pela legalidade. Então, eu não sei se esse projeto vai passar em outras comissões. Não. Que é a comissão especial só, né? Pois é. Então, como o projeto veio pela legalidade, eu dei tramitação no referido projeto. Fiz o trâmite, né? Ele trata sobre a questão do ITBI. Já é uma discussão bastante antiga já. É um decreto que estabelece as normas de 2011. E existem muitas distorções aí, porque loteamentos novos, imóveis adquiridos, mesmo que sejam loteamentos antigos, né? Mas que eles venham a fazer a escritura, ou que venham a fazer financiamento em alguma agência bancária, colocado no valor venal de mercado, e o valor de ITBI depois, respectivamente, o IPTU vem sendo cobrado em valores reais. Enquanto que aquele cidadão que não tem alteração nenhuma, que está localizado já há bastante tempo no respectivo loteamento local de moradia, que não vem fazer nenhuma alteração, ele vem pagar o IPTU bem abaixo do valor em relação a esse que fez financiamento e adquiriu terreno novos. Então, eu não... o projeto ele é legal, e como relator eu faço um encaminhamento pela sua votação. Gostaria até que o autor pudesse manifestar aqui em relação a esse projeto. O projeto de lei, como um anterior que nós discutimos há pouco, ontem, se não me engano, em outra comissão, eles têm toda a prerrogativa de nós corrigirmos uma injustiça tributária que vem acontecendo desde 2010 na cidade. Ou seja, nós temos 2 formas de cobrar o tributo do IPTU para os nossos contribuintes ou munícipes. Ou seja, para uns é a planta de valores,
Para outros, aliás são 3, né? Para outros, que são os loteamentos novos, existe uma comissão que determina o valor real de mercado, não o zoneamento e aí a planta de valores. E aí um outro, vereador Wagner, é este, né? É a revogação desse dispositivo. O dispositivo ele diz o seguinte: para o IPTU, para o cálculo do IPTU no ano subsequente, será aplicado a alíquota do ITBI no ano do exercício do negócio. Ou seja, Vossa Excelência adquiriu um imóvel este ano e o valor venal na planta de valores daquele imóvel está 100 mil. O senhor comprou esse imóvel por 500 mil, por exemplo. O senhor vai pagar ITBI sobre 500 mil. E o senhor passará, a partir do ano subsequente, a pagar IPTU sobre 500 mil reais e não sobre a planta de valores. Então, isso tem gerado uma distorção tributária gigantesca, fazendo com que vizinhos com o mesmo valor por metro quadrado de terreno, muitas vezes com o mesmo negócio, tenham valores distorcidos, pagando 2, 3 vezes mais quem está escriturando, quem está comprando, quem está financiando, etc. Então, isso são situações que precisam ser revistas, né? Agradeço aí o voto favorável do relator vereador Lúcio Demarque e, claro, é importante que ele vá para o plenário para que se faça uma ampla discussão a respeito. Vereador Wagner. Eu queria até, como relator, eu ajudei a aprovar um projeto de lei que veio a essa casa e que já várias pessoas me ligaram. Eu fui pego por isso na minha construção, porque eu fiz financiamento. Posso já trazer aqui o carnê e apresentar para os senhores, em que eu paguei meu IPTU no ano passado, R$900, e, para minha surpresa, fui buscar o meu IPTU ontem, R$6.000. Eu achei um absurdo, porque a minha construção atrasou em função de várias situações de financiamento e tal, atrasou, e infelizmente nós colocamos naquele projeto que tramitou na casa, e eu ajudei a aprovar, de que era em obras anteriores, das gestões passadas, se cobrava 1% em obra em construção. Não era 2% lote baldio, estava a obra em construção. E nem 0,5%, porque a obra não estava concluída, não tinha BITSE. Só que, infelizmente, nós aprovamos nessa casa, nós aprovamos, e eu posso trazer o carnê aqui para mostrar para vocês. Para o meu IPTU subiu nessa envergadura, eu achei um absurdo. E eu ajudei a aprovar nessa casa. Acreditei e ajudei a aprovar. Se for preciso, trago o meu IPTU aqui e mostro na tribuna dessa casa segunda-feira. Na época eu alertava essa casa, eu votei contra. E eu votei a favor. E fiz um discurso intenso na tribuna, que geraria uma injustiça tributária. Novamente, dobrando a cobrança de IPTU. Aí eu liguei para um setor da prefeitura, reclamando, falando, mas isso é culpa dos vereadores que votaram. Então, eu agradeci. Falei, tá bom. Vereador Wagner Delab. Eu, sinceramente, não tinha tomado ciência do conteúdo do projeto, mas eu gostaria de analisar, até para encaminhar para acompanhar o relator ou não, porque é sabido por todos nós que hoje o único instrumento que nós temos hoje em mãos de atualização de valor venal é o novo registro, a transação comercial do imobiliário. Não existe outro. Existe outro? Existe a planta de valores que determina o valor do IPTU. Exato, mas a atualização da planta de valores, ela só ocorre quando existe uma transação de imóveis. Fora disso... Isso não é correção de planta de valores, é um novo mecanismo utilizado para cobrança de IPTU. Eu entendo, a atualização da planta de valores teria que ser uma coisa macro, estudo do município todo, e que se esta administração não a fizer, a próxima não poderá passar sem ser feito. Porque existe realmente uma distorção muito grande entre aqueles que estão há 20 anos numa propriedade e aqueles que adquirem uma propriedade hoje e têm o valor atualizado. A questão de injustiça fica bastante difícil de você analisar ela, porque, na verdade, o valor do imóvel é aquele que ele negociou.
Eu tive um caso desse, inclusive de um amigo meu que veio aqui falar que ele pagava, o vizinho dele pagava 600 e ele 2.100, em propriedades idênticas. E aí quanto é que ele tinha, quanto é que valia o terreno dele, segundo a propriedade dele, segundo ele, valia pelo menos 600 mil reais. Eu falei, tu está pagando 2.000 reais. Então, veja só, do vizinho também vale isso, está pagando 600 reais. Então, está pagando 0,01%, né, sobre o valor real do imóvel. Eu, sinceramente, revogar essa lei aí, eu não sei como é que foi ter aí, no caso, um parecer favorável pela legalidade. O senhor não chega a ser até uma renúncia de receita, é isso? Eu vou até fazer a leitura do parecer, tem tempo, né? Então, solicitou o relator, o vereador Lúcio, o relatório. Parecer jurídico número 138, 2013. Assunto, projeto de lei 145, 2013. Revoga do dispositivo da Neudi Moscone, legalidade. Tá. Solicitou o vereador solicitou o senhor vereador Genivaldo Paes, de forma... Foi isso mesmo. De forma genérica, a elaboração de parecer jurídico a respeito do projeto de lei 145 de 13, que revoga o dispositivo de legislação que dispõe sobre o Código Tributário de Toledo. Pelo texto do referido projeto, fica revogado o parágrafo 4º do artigo 15 da Lei 1931, de 26 de maio de 2006, com suas alterações. Sobre o referido dispositivo, cumpre anotar que o mesmo foi incluído no Código Tributário Municipal, com redação abaixo por força da Lei 2008, de 14 de setembro de 2009, nos seguintes termos. Parágrafo 4º. A base de cálculo adotada pela administração tributária para a cobrança do ITBI e incidentes sobre a transmissão de um bem imóvel em determinado ano será utilizado para o lançamento da cobrança do IPTU relativo ao mesmo imóvel a partir do ano seguinte. Tá. À época, justificou o senhor prefeito para o envio deste projeto. Além de outras finalidades, o valor venal dos imóveis serve como base de cálculo para o lançamento e cobrança de tributos municipais. A planta de valores imobiliários atualmente utilizada pelo município, aprovada pela Lei 1911, data de setembro de 2005, correspondente a 70% dos valores apurados à época, pela respectiva comissão de avaliação. Daquele exercício em diante, houve tão somente a correção dos valores venais, territoriais e prediais, pelos índices de inflação. Em vista do crescimento e do desenvolvimento do município como um todo, assim como dos investimentos efetuados pelo poder público, o valor venal dos imóveis encontra-se defasado. Diante de tais circunstâncias, a administração municipal pretende reajustar os valores venais dos imóveis urbanos, terrenos e edificações em 42,86%. Calculados sobre os adotados no exercício de 2009, para fins de lançamento e cobrança a partir de 2010, dos tributos municipais sobre eles incidentes. Tal percentual objetiva o restabelecimento sem o redutor de 30%, então aplicado nos valores apurados pela Comissão de Avaliação Imobiliária no exercício de 2005. Estão entendendo, né? Evidentemente que, já consideradas as atualizações efetuadas nas bases de cálculo dos tributos municipais no período, daí a razão de aplicar-se aquele percentual sobre os valores venais adotados em 2009. Está certo? Ressalta-se que se o imóvel tiver alterações em suas características durante o exercício de 2009, conforme o respectivo boletim de informações cadastrais, o reajuste acima referido será aplicado sobre o valor venal apurado em decorrência daquelas alterações. O reajuste do valor venal dos imóveis urbanos no percentual acima referido tem os seguintes objetivos: adequar o seu valor considerando-se, diante de outros aspectos, a valorização imobiliária e os investimentos realizados pelo município, sem o reajuste
sem o reajuste, configure medida abusiva com fisco, fazendo-se, por conseguinte, maior justiça tributária. Manter o município conceitualmente organizado na visão do Estado, para fins de obtenção de novos investimentos e parcerias. Atualizar o valor patrimonial do município para a determinação de sua capacidade financeira. Destaque-se que, na hipótese de se verificar qualquer distorção no tocante aos valores imobiliários resultantes do reajuste, o respectivo contribuinte poderá recorrer administrativamente a uma comissão a ser designada especificamente para esse fim, composta por técnicos da área que procederá à reavaliação do imóvel, caso se constate que o valor atribuído é superior ao do mercado. Imediatamente far-se-á a redução. Se constatar, no entanto, que o valor está aquém da realidade, o mesmo será também corrigido para o exercício seguinte. Entendeu, né? O cara faz um protocolo, se tiver abaixo do valor, vai ser reduzido. Se estiver acima do valor de mercado, vai ser colocado no valor de mercado. A proposição autoriza também que o município de Toledo fixe o valor venal dos imóveis situados em loteamentos aprovados após a data da publicação da nova planta de valores, com base nos respectivos valores de mercado, que é o que está acontecendo. Além disso, propõe-se o acréscimo do parágrafo 4º do artigo 5º da Lei nº 1931 de 2006, Código Tributário, para estabelecer que a base de cálculo adotada pelo município para a cobrança de TBI e incidentes sobre a transmissão de bem imóveis será utilizada para o lançamento e a cobrança do IPTU relativo ao mesmo imóvel a partir do exercício seguinte. É o que está acontecendo. Então, encaminhamos, portanto, a análise legislativa. Isso aqui é aquilo que o prefeito Schiavinato mandou para a Câmara na época. Isso, entendeu? E aí vem o parecer, então, em cima disso, pela comissão, pela assessoria jurídica da casa. Certo? Então, eu vou ler, então. O parecer jurídico, então, isso é o que o Schiavinato encaminhou à casa, certo? Que eu falei já que saiu uma prática adotada desde 2011. A lei foi feita em 2010, 2011. Então, o que diz o parecer jurídico? No que concerne a competência de iniciativa de leis no âmbito municipal, está contida no artigo 30 da Lei Orgânica do Município, tratando o cabo da regra e parágrafo 1º das exceções, né, e fixa, né? Artigo 30. A iniciativa das leis complementares revê o que é competência do prefeito municipal. O artigo 30 é do conhecimento de todos os senhores vereadores. Bom. Como se nota, a matéria em discussão na presente projeto de lei não está dentre aquelas de competência privativa do senhor prefeito. Eu não entendo isso. Entendeu? Então, o artigo 30, essa atribuição não é. É por isso que o projeto é legal. Eu não consigo entender como que, se eu fizer um projeto determinando um gasto de R$5 para a prefeitura, o artigo 30 me impede de levar o projeto adiante. E aí eu faço um projeto onde eu vou impactar a arrecadação do município em milhões de reais e o jurídico interpreta que esse é legal. Quer dizer, eu volto naquela máxima que eu sempre digo a respeito da lei. A nossa lei brasileira, nosso sistema judiciário, nosso sistema de lei, nossa Constituição não é séria. Isso é coisa, é como se tivesse uma grande lona e nós morássemos num picadeiro, num circo. Porque cada um interpreta de uma forma. Ou eu estou muito equivocado aqui, né? Quer dizer, eu faço um projeto de lei onde eu altero todo um sistema de atualização de valores venais dentro de um município. Isso vai impactar na arrecadação de forma milionária e ele considera legal. Eu posso? Pode. Convidado? Eu queria Só concluir. Só concluir aqui o parecer, porque ele cita aqui no artigo aqui da Constituição, eu vou ler aqui, vou chegar lá, que esse artigo ele condena atribuições tipo tributação diferente e no mesmo local,
entendeu? Esse é o princípio da isonomia, né? Exatamente. Então, mas por isso... Eu queria então, Tá. deixa eu ler todo ele, que eu vou chegar nesse artigo aí. Aí que me apeguei, quer dizer, não fere o artigo 30 e também esse outro. Vamos ver. Como você nota, a matéria em discussão no presente projeto de lei não está dentro daquelas. Tá. Ademais, em análise à lei 2008-2009, percebe-se da existência de qualquer justificável razão à sua criação. É patente a carência de motivos. Ainda se analisado em profundidade o disposto no parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal de 88. Percebe-se-á que o município apenas teria competência para sem prejuízo de progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º. O imposto previsto no inciso 1º pode, primeiro, ser progressivo em razão do valor do imóvel. E, segundo, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Veja bem, como você nota, não poderia o município, portanto, adotar idêntica base de cálculo para diferentes impostos. Este, aliás, parece ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Execução fiscal, ITBI, base de cálculo, valor venal do imóvel, IPTU, plantas genéricas, apuração da base de cálculo e por arbitramento, o artigo 140... Primeira, a forma de apuração da base de cálculo e a modalidade de lançamento do IPTU e do ITBI são diversas, não sendo possível vincular os valores que em regra serão diferentes. É possível, mediante processo administrativo, arbitrar a base de cálculo, desde que presentes os pressupostos autorizativos do artigo 148, né, da Constituição, como ocorreu na espécie tal. Terceiro, agravo regimental não provido. Portanto, o parecer pela legalidade do projeto 145 de 2013, nos termos do acima, é o parecer. 16 de setembro, tal. Então, de 2013. Então, está aqui. Me permite só uma colocação? Pois não, vereador Tita, podem usar. Agradeço. Rapidamente, existe uma situação, na verdade, uma consciência coletiva forçada em todos os municípios do país que fazem o legislativo municipal acreditar que não é de sua competência legislar acerca de matéria tributária, o que não é verdade. A competência é concorrente do Poder Executivo e do Legislativo. Existe um grande equívoco em cima de uma interpretação, que eu não me lembro qual é o artigo da Constituição, que faz referência expressa à iniciativa privativa do Executivo quando se trata de territórios, o que não existe mais no Brasil. Então, a competência é concorrente. O Poder Legislativo tem, sim, a possibilidade de legislar acerca de matéria tributária. Só que, na verdade, acaba numa forçada interpretação sobremaneira de um tratoraço dos executivos sobre os legislativos, que geralmente se subordinam ao executivo, que fazem os legisladores acreditar que eles não podem apresentar matérias tributárias, o que não é verdade. Então, eu queria dar essa contribuição aqui, dizendo que é prerrogativa concorrente do Legislativo também legislar em matéria tributária. Então, não incorre em vício de iniciativa. Ao vereador Tita pela contribuição. Vereador Wagner Delab. Eu entendo e, inclusive, eu acho que nós deveríamos acabar com esse artigo 30 aí, né? Nós já falamos sobre isso anteriormente, mas aqui vamos colocar uma realidade. Vereador Lúcio Demarque, o senhor sabe o impacto que isso vai ter na arrecadação do município. Me desculpa que eu vou falar aqui, mas se o senhor fosse vice-prefeito ainda, o senhor não teria votado favorável a esse projeto. Então, eu acho que, sei lá, eu me resguardo de acompanhar o voto, nós estamos só em 3. Tenho que votar agora? Tem que. Então, eu voto contrário em separado. Vossa Excelência pode encaminhar depois voto contrário, né, para o Departamento Legislativo.
fazendo a redação e encaminhando lá para a publicação no SAPL. Eu fico feliz que o relator tenha compreendido, e que bom que esse projeto de lei ele possa ir para a tribuna com parecer favorável desta comissão, que há anos nós estamos sabendo e todos conscientes que o projeto e que há uma injustiça tributária sendo praticada nessa cidade. É função do parlamento, vereador Wagner, e a todos, corrigir as distorções e fazer justiça tributária no município. Então é competência nossa, sim. Agora, sob o fato de esse projeto de lei fazer com que, de repente, haja uma redução de valores arrecadados pelo município, o executivo atual teve já 2 anos para fazer as devidas correções. O grupo que ganhou as eleições neste município falava em voz corrente na cidade e na própria campanha eleitoral que corrigiria este projeto de lei. O ano passado, em 2013, quando propomos, fomos derrotados pela maioria do plenário, e o executivo ficou de encaminhar projeto de lei nesse sentido nessa casa, que até hoje não o fez e não o fará. Então é importante que se faça essa correção. O que vai obrigar uma aprovação deste projeto de lei é fazer com que o executivo faça aquilo que deveria ter feito no primeiro dia do seu mandato, né? É fazer um replanejamento da planta de valores da nossa cidade, corrigindo. Porque, claro, nós sabemos que a retirada ou a supressão desse artigo ou a modificação desse artigo, ela não corrigirá as distorções que já foram cometidas na cidade, né? Aí será resultado de ações coletivas, judiciais, contra, ou se fará com certeza um acordo aqui perante os cidadãos e os poderes constituídos para fazer um projeto de lei corrigindo essas distorções e elevando justamente a uma justiça tributária, a questão da equidade e trazer tranquilidade jurídica para todo mundo. É injusto, nós temos já 3, 4 projetos de leis que podem levar a milhões e milhões de ressarcimento aos cofres públicos. Nós estamos que nem... tem aquele bichinho lá nos desenhos animados que fazem as represas nas lagoas, né, o castor. Né? É o que nós estamos fazendo hoje no município de Toledo. Nós estamos represando, uma hora essa estrutura toda vai implodir e vai ficar numa situação deixando o gestor que estiver administrando o município em maus lençóis, criando grande dificuldade. Então é importante que eu voto a favor do projeto e do relator, para que esse projeto de lei vá a plenário e a gente possa fazer as devidas discussões necessárias e, oxalá, Deus ilumine todos os vereadores que o aprovem. Projeto de lei número 8. Relator Lúcio Demarque. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres assessores e funcionários, esse projeto é com relação ao artigo 10 da CAST, que eu, inclusive, eu quero registrar aqui, deixar registrado aqui nos anais da comissão, de que no dia que foi votado lá no plenário, eu tinha votado para manter o artigo 10. E aí até os vereadores do meu lado falaram do partido, falaram, não, vamos rejeitar. E hoje o vereador Arnaldo Mídia, ele retorna com esse projeto, número 8, que altera os dispositivos da legislação que dispõe sobre o suplementar de assistência à saúde dos servidores e municipais de Toledo e sobre a autarquia para a sua administração e manutenção. Isso aqui é para que o conselho da CAST tenha mais autonomia. Apesar de que existem artigos, porque eu fui o relator desse projeto, artigos que dá essa condição já para a CAST.
Só conversando com a diretora lá, a superintendente da CAST, ela achou importante que seja, então, acrescido esse artigo número 10. Então, eu também solicitei um parecer jurídico desse projeto. Acho que foi feliz o vereador Ademar ao apresentar. Eu queria dizer que todos os vereadores tivessem apresentado junto esse projeto, mas foi iniciativa dele. Mas, sem dúvida, foi debates acalorados acontecer no plenário da Casa. E, a partir, então, o artigo... a partir de 1º de abril de 2015, a contribuição dos beneficiários titulares dependentes da CAST far-se-á de acordo com o plano para o qual optarem, sendo os respectivos valores estabelecidos pela CAST conforme tabela a ser aprovada pelo seu conselho diretor. Então é importante, eu estive lá, argumentei inclusive para a superintendente que não havia necessidade de fazer isso, porque fui relator do projeto da CAST, e vários artigos dão essa condição para... Mas só que ela entende que esse artigo é importante, porque ela teve reunião lá com o conselho, e eles entendem que é importante que seja... Me permite, eu fui um dos defensores nas primeiras reuniões, desculpa, obrigado, vereador Lúcio Demarque, pela parte. Eu fui um dos defensores no início da discussão da CAST. Eu sempre entendi que a falta de segurança jurídica para a CAST, ela levava ela a caminhar sobre ovos, né? Uma hora ou outra ela ia explodir. Por outro lado, a evasão da contribuição por parte daquele servidor público que ganha mais e daí, consequentemente, tem uma contribuição superior àquela que ele teria que pagar se ele buscasse o mesmo plano no mercado, fora da CAST, a evasão seria muito grande. Eu entendi no artigo 10 que nós poderíamos estar aí provocando inviabilizando as pessoas que ganhassem menos de estar dentro da Caixa. Mas, na verdade, esse artigo 10, ele vem justamente para poder colaborar com aquelas pessoas que ganham 10 mil reais. Então, ele vai pagar 600 reais de cara num plano que sozinho, direto na Unimed, ele iria pagar ali 300 reais. Então, essa tabela será constituída para poder manter essas pessoas dentro da Caixa, até porque se perder esses grandes contribuintes, da mesma forma a Caixa não sobrevive. Precisa de manter. Inclusive, eu já estive conversando com pessoas ali do Conselho da Caixa, dizendo que eles necessariamente precisariam ter dentro da Caixa hoje um comercial. Alguém que trabalhasse no convencimento de que as pessoas aderissem à Caixa, mesmo porque, eu fazendo um breve comparativo da tabela da Caixa proposta, a gente percebe que ela se equivale àquela que está no mercado, só que tem o atendimento nacional e ainda tem o atendimento dentário, que fora da Caixa você tem que contratar um outro plano, a Uniodonto, né? Acho que é isso, né? Você teria que contratar um outro plano. Então, eu fui um dos que levantou a questão da derrubada do artigo 10. Porque eu temia justamente para que fosse para cima e as pessoas, os agentes de endemia, ficassem impossibilitados. Mas, na verdade, ele tem esse outro viés, que é um viés que eu tinha alertado. Nós não podemos obrigar alguém a pagar 600 reais quando o mercado lhe oferece um plano equivalente por 300 reais. E essa tabela, que no dia 1º de abril ela deve ser apresentada, ela vem justamente para corrigir isso. Né? Me permite, vereador, só antes de pôr em votação o parecer do relator, até gostaria de contribuir um pouco com a discussão. Na época me aprofundei muito em relação à Caixa. O artigo 10, apesar de que tem um artigo anterior que quase dá as mesmas prerrogativas, aí são questionáveis, do que o artigo 10. Então, esse artigo 10 hoje que está sendo proposto, na minha compreensão, completamente desnecessário. Agora, há uma situação, vereadores, que ela sempre me preocupou, que foi discussão com Vossa Excelência também, vereador Wagner, no seguinte sentido.
ninguém está impedindo o direito ou está proibindo que o Conselho Gestor da Caixa formule propostas, busque novas formas, formule programas e propostas diferentes de contribuição, com obstetria, com plano odontológico, sem plano odontológico. Isso tem que ser criado. Todos os planos hoje de saúde pública, você pode incluir obstetra, sem obstetra, odontológico, sem odontológico, apartamento coletivo, apartamento individual. Então, isso vai fazer o diferencial do valor. Agora, vereadores, nós não podemos dar essa autonomia a um grupo selecto de pessoas dentro do Conselho. Isso jamais vai ser objeto de discussão neste parlamento, muito menos, né, em outros locais. Hoje a prerrogativa, isso não passa nem pelo Conselho, nem por uma Assembleia da Caixa. Não é nem discutido com os servidores ou com os contribuintes, sejam eles titulares ou não. É prerrogativa única. Esse artigo ele dará a prerrogativa única e lateral, única, exclusiva, aliás, para o Conselho Gestor. Então, me parece assim, nós não precisamos ter medo, falava esses dias para o Conselho Gestor da Caixa, nós não precisamos ter medo de propor projetos à Câmara de Vereadores. Aqui ninguém vai fazer politicagem com a Caixa, muito pelo contrário. Todo o objeto de discussão da Caixa dentro desse parlamento sempre protegeu o interesse coletivo da Caixa. Então, me parece, vereador Wagner, eu sou completamente contrário a esse projeto de lei. Eu quero continuar discutindo a Caixa dentro desse parlamento. Nós estamos numa situação nova, econômica, de saúde pública também, e eu acho salutar para o interesse coletivo que se discuta aqui dentro e que se oportunize essa discussão de um novo plano, de novos valores, de uma metodologia nova aí a ser estabelecida. Isso não vai comprometer a Caixa. Agora aqui eu falava esses dias para alguns, hoje nós temos um grupo de 9 pessoas no Conselho. Daqui a 1 ano, 2 anos, nós não saberemos quem serão as pessoas que vão participar desse Conselho. E aí o que eles decidirem é decisão, né? Por isso que é importante, vereador Wagner, resguardar esse artigo, a apresentação dele, na verdade é uma mera reivindicação do Conselho, né, de parte do Conselho, nem de todos, e ele não omite o conclame da grande Assembleia dos Servidores e do próprio sindicato, foi a supressão justamente desse artigo. Eu vou continuar contra isso, e se o voto do relator for no sentido de manter, eu vou fazer meu encaminhamento, voto contrário. Volto a dizer que, inclusive em reunião do sindicato, eu fui um dos que me levantei e coloquei essa questão do artigo 10, dizendo que ele poderia cometer essa injustiça, pela interpretação que eu tinha até o momento. Eu conversei, eu estava na Assembleia do Sindicato, debati com eles, só que eu tenho essa compreensão. Talvez, então, teríamos nós que acrescentar colocar a Câmara de Vereadores aí nessa jogada, fazer um aditivo, a lei, uma emenda para a lei, mas se nós retirarmos o artigo 10 aí, a partir do dia 1º de abril, a Caixa deixa de existir. Eu, como relator, eu vejo o seguinte, se acaso acontecer isso que o vereador Mosconi acaba de citar aqui, que são viu, vereador Mosconi? Eles elaboram e encaminham para avaliação. Mandam para o executivo e o executivo compra, beleza. O que poderia nós colocar que a Caixa poderia nos passar informações trimestrais para o Poder Legislativo. Vereador Lúcio, nós na condição de vereadores, a qualquer momento nós podemos adentrar a Caixa se nós observar, e fazer uma intervenção. O projeto é legal. O projeto é legal. Se nós verificarmos, no adiantar que tudo aquilo dito aqui pelo vereador Mosconi, que tem os seus motivos, eu como usuário da CAST, eu acho que é importante dar essa autonomia, até porque eu vi as pessoas que fazem parte, sua maioria pessoas já que militam
no serviço público há muitos anos. Então, eu acho que nós temos que dar um voto de confiança. Presidente, aliás, relator, se me permite, olha, nós poderíamos fazer uma emenda modificativa aqui ao projeto, mantendo a autonomia do Conselho, né? A partir do dia 1º de abril de 2015, a contribuição dos beneficiários titulares independentes da Casta far-se-á de acordo com o plano para qual optarem, sendo os respectivos valores estabelecidos pela CAST, conforme tabela a ser aprovada pelo Conselho Diretor. Aí nós poderíamos acrescentando-se aqui, submetidos ao prefeito municipal, que o encaminhará para a aprovação da Câmara de Vereadores. Então, eu acho que isso não modifica nada, nós só estaremos promovendo um debate e assegurando possíveis erros, gente. Nós tivemos aqui uns dias, por exemplo, esses dias, se não houvesse a possibilidade dessa Câmara se manifestar, aqueles 500 mil teriam ido numa suplementação orçamentária, né? Então, eu vejo assim, todos nós cometemos erros, todos nós, muitas vezes na interpretação de um determinado tema, podemos ser induzidos ao erro ou, por falta de um amplo debate, fazer a coisa de forma equivocada. Então, eu acho o amplo debate, o debate do contraditório, ele é salutar para a democracia. Então, eu acho assegurar o debate de uma nova proposta, de novos valores, de novas tabelas da CAST para este parlamento é salutar. Ninguém aqui vai prejudicar a CAST em hipótese nenhuma. Eu gostaria, se a gente pudesse fazer aqui uma emenda a este projeto, resguardando que toda a proposta de elaboração pelo Conselho fosse submetida à Câmara de Vereadores para apreciação. Por quê? Não é que todo o dinheiro que está lá é do servidor. 4% que o município passa, né? 6% é descontado do servidor. 4% é do povo de Toledo, que vai para o caixa do servidor público para trabalhar com saúde pública. Eu gostaria, não sou pois da não, comissão, vereador Adriano. Esse é um assunto que todo ano está dentro dessa Casa de Leis. Todo ano é discutido o negócio da Casa. No final do ano foi, de forma equivocada, retirado esse artigo 10. Houve um equívoco aqui muito grande. Agora está se pedindo para colocar de novo. Eu pondero ao relator de que mantenha, que não mexa na estrutura, de que dê, a partir do dia 1º, essa estabilidade à Caixa, e que depois, vereador Mosconi, faça um teste. Daqui a um ano a Câmara tem direito a revogar isso aí, se não dá certo. A Câmara pode fazer o debate. Agora, quanto mais autonomia a Caixa tiver, ela é gestionada por servidores. Quanto mais autonomia tiver, melhor. Melhor. Nós podemos acompanhar de outra forma. Mas esses 500 mil, beleza, que Vossa Excelência levantou aqui, a gente correu atrás, resolveu o problema. Mas a partir desse momento aí, vai ser um problema deles. Entendeu? Qualquer articulação que mexe no dinheiro é um problema do pessoal da Caixa, dos servidores da Caixa. O dinheiro do povo de Toledo, vereador Adriano. Viu? Me permita, vereador Adriano, até porque a partir do dia 1º de abril, segundo esse projeto, a Caixa não tem contribuição nenhuma. Não, viu, gente? Isso é conversa para boi dormir, né? Vereador Mosconi. Não existe nada nesse sentido. Simplesmente o Conselho baixa uma resolução que continua da mesma modalidade que está. Eu gostaria de só concluir. Eu estou dizendo que é o seguinte, aí o Conselho tem que baixar uma resolução. Aí o Conselho funciona. Agora, quando nós estamos dando oportunidade para o Conselho trabalhar e fazer as suas ações, os vereadores querem, de certa forma, ficar modificando algumas coisas lá dentro. Eu sou favorável a que mantém esse artigo 10, faz uma experiência até o começo do ano que vem. Se for o caso, não der certo, está com medo, mude, mas deixa do jeito que está. É um pedido do Conselho, da maioria. É igual a maioria dos vereadores fazer um pedido e a minoria se revoltar. Entendeu? Não dá, a maioria do Conselho quer dessa forma. Vamos respeitar a vontade do Conselho. Então vamos... Viu, vereador? Com a fala, o vereador, o relator. O vereador Mosconi, eu como relator, eu pedi um parecer jurídico, é legal, eu entendo as preocupações de Vossa Excelência. Se nós verificarmos ao longo desse ano, vamos dar essa autonomia, mas vamos acompanhar. Se nós verificar que vai haver ingerência, vai haver, porque as pessoas vão nos informar. Eu tenho um relacionamento muito bom com as pessoas, 90% das pessoas que fazem parte da CAST, né,
elas vão nos comunicar. Se houver ingerência, se houver coisas que vão extrapolar abuso, nós vamos corrigir esse ano. Então a gente se compromete aqui. Vereador Wagner Delábio, como Vossa Excelência vota o parecer do relator Lúcio Demarque? Eu fiz... Pelo arquivamento. Não, positivo. Pela tramitação do projeto. Eu acompanho o voto do relator. Eu vou encaminhar meu voto contrário. Não. Até pelas defesas, viu, Lúcio, o vereador Lúcio Demarque, relator do projeto de lei. Eu acho que é uma questão de coerência. Eu fiz uma defesa muito grande do projeto na plenária. Nada me convenceu, na verdade. É um risco, é um voto de confiança, mas é um risco. É um voto de confiança, se houver ingerência. Eu vou acompanhar. Eu sou usuário da CAST. Usei essa semana, inclusive, para fazer. Fiz um óculos novo aqui, ó. Viu? Eu, 32 anos, 31 anos. Inclusive, vereador Lúcio Demarque, eu fui um dos que falei na tribuna que nós iríamos acompanhar esse conselho. Fui um dos que falei. E eu creio que nós não podemos nem nos omitir, porque é um assunto delicado. Todos entendemos que se esse, vamos dizer, universo de servidores adentrasse o sistema de saúde ao SUS, nós iríamos ter grandes problemas. Então, eu acredito que o vereador Nildir Mosconi estará atento, que é do seu... E nós todos estaremos atentos, inclusive... E eu nem digo que nós esperemos, eu faço uma proposta aqui a essa comissão, nós não precisamos esperar o ano que vem para questionar a tabela ou não. Assim que a tabela for apresentada, nós podemos pegá-la e fazer um comparativo com o mercado. Muito bem. Projeto de lei número 1 e número 8 já aprovados, submetidos ao Conselho. Cabe só aos vereadores com voto contrário encaminharem depois. Por gentileza, vereador Wagner Delábio, relator do projeto 10 desta comissão especial. Muito obrigado, vereador Nildir Mosconi, que estará logo mais viajando junto comigo para Cascavel. Será um prazer viajar em vossa companhia. Participar do bate e rebate. Vejam só, projeto de lei número 10, 2015, de autoria do vereador Adriano Remonte e Rogério Massen, vem atender uma solicitação antiga da população de Toledo. Eu me mudei de onde eu morava por conta do som automotivo. Das pessoas que passavam em frente da minha casa pela Avenida Maripá, dos carros, especialmente um Saveiro branco, que eu nunca mais vou me esquecer dele, porque ele me acordou umas 10 vezes durante as madrugadas, né, enquanto eu morei lá, e que a gente não percebe aí nenhum tipo de fiscalização. Também, nos domingos, quando a gente vai ao Lago Municipal, e graças a Deus Toledo empresta minha caneta, sem problema para o senhor, vereador. Toledo tem algo que outras cidades não têm, que é este hábito de, no domingo, final de tarde, todos para o lago, pai, mãe, filha, comer pipoca, soltar uma pipa, brincar com o cachorro, brincar de bola. É lindo de se ver a convivência familiar que nós temos nas imediações do Lago Municipal. E esse projeto ele vem justamente punir aquelas pessoas que instalam em seus carros equipamentos de som de potência elevada e que ficam ali achando que todo mundo gosta da mesma categoria musical que ele gosta, né? Do mesmo tipo. Como se eu gostasse da música que ele gosta. Talvez se eu colocasse a minha música em tom alto no local onde ele estivesse reunido, essa pessoa com certeza ia se incomodar. Mas ele não pensa assim, esses que são proprietários desse tipo de carro. Aqui, o projeto está amparado no Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 228,
que proíbe aqui, que pune, ó, usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa e retenção do veículo para regularização. E também a resolução 204/2006, que regulamenta o seguinte em seu artigo 1º. A utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres aberta à circulação em nível de pressão sonora não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Para vocês terem noção, o município de Guaratuba, nós temos um projeto dentro da Igreja Católica, do qual eu estive à frente por um ano, que é Jesus no Litoral. Então nós contratamos um trio elétrico, um carro de som, para na virada do ano chamar as pessoas para aquele evento religioso na virada do som. A Prefeitura de Guaratuba nos proibiu ou nos autorizou, desde que não ultrapassássemos 70 decibéis. E aqui o código diz 80. A fiscalização deles iriam nos acompanhar. Então lá existe uma lei que regulamenta. Eu, analisando o projeto, eu fiz o voto da relator, como relator, fiz o voto pela tramitação. Agora, vejam a ironia. Vejam a ironia. Estão dizendo aqui que eu não poderia ter, que eu teria que pedir parecer jurídico porque da atribuição ao executivo. Então, aí eu digo, né? Eu não posso acreditar, né, que eu posso aprovar um projeto de lei que vai tirar milhões de reais do caixa da prefeitura e aí eu não incorro no artigo 30. Pela ordem, senhor relator, o senhor não está tirando dinheiro dos cofres, o senhor está permitindo que ele fique no bolso do povo. É diferente. Muito bem, eu até entendo que todo o dinheiro que entra na prefeitura ou no governo do Estado do Paraná, inclusive o governo do Estado do Paraná promoveu o aumento de mais de 100% em alguns brinquedos que eu, no meu escritório de representação, nós vendemos. Produto que era vendido a R$ 4,99 antes do governo do Estado do Paraná criar uma ST, substituição tributária. Essa semana encontrei na área de venda de supermercados da nossa cidade a R$ 10,87. Mas não houve aumento de preço. Esse dinheiro deveria ter ficado no bolso do toledano, da toledana, mas está indo diretamente para os cofres do governo do Estado. O imposto, todo ele é tirado do bolso do povo, né? Afinal de contas, que produto que vende a prefeitura, o Estado, a União? Não tem produto para vender, né? Ele só tira o dinheiro. Tanto é que leva o nome de imposto, né? Então, eu não sei agora. Eu comentei isso, relator, com o seu assessor, o Marcos, e consultava aqui e até olhei o seu projeto justamente para ver se tinha parecer jurídico. Porque, na verdade, falava com o Oscar, só não falei com o vereador Adriano, pela leitura que eu fiz, na verdade, ele cria certas atribuições à Secretaria de Segurança e Trânsito, né? E aí, me parece que legalmente nós não podemos criar atribuições à Secretaria. Aí o projeto de lei ele deveria vir do Executivo para cá, para ser elaborado. Então, é possível chamarmos o jurídico para se fazer presente? É, perfeitamente possível. Marcos, sim. O Daniel vai... Desculpa, não sei se você tinha levantado para ir. Eu queria, viu Wagner? Veja bem, eu apresentei um projeto há anos passados, depois até foi identificado como a lei do silêncio. Eu consegui fechar lá na Pioneira, por exemplo, por causa dessa lei, uns bailão que tinha lá que moria gente toda semana. O Salão do Tonhão, do Bastião, discoteca, cantinho sertanejo, fechou através dessa lei que eu identifiquei ela como lei do silêncio. Eu modifiquei um artigo 62, se não me falha a memória, do Código de Posturas do Município, porque eu estou achando 80 decibéis, não é muito alto? 80 decibéis na legislação, é o CONTRAN. Não, mas 80 decibéis é um volume excessivo.
É a resolução número 204/2006. Não, mas peraí, eu acho que externo, eu acho que tem alguma coisa errada. Gente, Está aqui, é altamente proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos. E não é a partir das 22 horas, isso é durante as 24 horas. E outra coisa, aonde eu quero chegar? Esse dia minha esposa falou assim, Lúcio, fica em casa aqui um dia. Se ficar por aqui, tem uma empresa na Pioneira, você vai ver quantos caras de som que estão passando na rua com um absurdo valor, a altura. E eu fiquei. Esse dia eu não vim aqui, fiquei lá em casa. Gente, é uma brincadeira. Aí eu liguei para o setor competente da prefeitura e disse que não tem fiscal para fiscalizar. Então, vamos ter que chamar esse pessoal aqui, viu, meus amigos? Tem que chamar o povo aqui de quem que é a responsabilidade. Aí um falou assim, não, mas tem que ser com o pessoal do meio ambiente, que tem o aparelho lá, não sei o quê. Não, isso tem que ser com não sei com quem. Sabe, é um jogo de impura. De quem que é a responsabilidade? Qual é o setor de fiscalização? É a Polícia Civil? É a Polícia Militar? É os fiscais de posturas? É o fiscal de meio ambiente? De quem que é a responsabilidade? Viu, doutor Fabiano? Matou, jogou um estudo outro. Levantou-se uma discussão aqui, o relator, o vereador Wagner, aprecia um projeto da autoria do vereador Rogério e do vereador Adriano Remonte, sobre a questão do som automotivo, eventos, etc., ou basicamente sobre o som automotivo. E a discussão aqui é que, na verdade, o projeto, numa leitura assim simplória, né, também, ou mais detalhada, inclusive, ela cria atribuições para a secretaria, etc. E me parece que há um impedimento legal do vereador fazer conforme a legislação. Nós estamos com o prazo praticamente extrapolado da apreciação desses projetos aqui, são quase 30 dias, e a comissão ela tem 30 dias para apreciar. Então, a situação assim, para pedir um novo parecer jurídico agora, na verdade vai demandar aí mais alguns dias e ficaria esse projeto pendente de apreciação. Então, não sei se o senhor consegue dar uma... Fala aqui. Fala aqui. Sim, a única coisa que não está no código de postura e que agora vai para o código de postura e abre-se a possibilidade de buscar, através do Municipal do Meio Ambiente, recursos para a compra dos equipamentos. Porque também a poluição sonora. Então tem uma fonte que vem pelo fundo. A única coisa é isso. E ela já exerce... Essa falou é certo. Essa atribuição... Fala, por gentileza. Usem os microfones, ela está sendo gravada e transmitida. Sim, exatamente. Guarda não pode fazer abordagem, não pode entrar numa residência.
Mas essa é uma discussão, de repente, que ela poderia ser levada dentro do GGI, né, que é o grupo integrado aí de serviços, né, questão que envolve a guarda, Conselho de Segurança, Polícia Militar, etc. Então, de repente, pode ser uma discussão levada para dentro desse grupo, né, de inteligência aí, e todo, envolvendo todos os... Né? Não, a nova regulamentação da guarda tem que olhar as especificidades da proteção agora da guarda. Viu, por gentileza, tem alguma reunião de comissão na sequência? 15 horas? Que hora nós temos agora? Viu, vamos fazer o seguinte, em relação a esse projeto de lei, se me permitir, vereador Wagner, nós vamos suspender a reunião da comissão, nós não vamos encerrar, vamos suspender e nós voltamos daqui 1 hora. Não, mas nós precisamos suspender ela justamente para análise mais detalhada dessa situação do relator com o jurídico. Inclusive... E aí, se a Vossa Excelência compreender junto ao jurídico a necessidade de mudar o parecer e sugerir o arquivamento, então nós temos um prazo de 1 hora. Suspendemos a reunião da comissão por 1 hora, aí às 16 horas voltamos aqui, que eu depois, 16h30, também tenho compromisso. Mas aí é uma questão tácita, rápida, 5 minutos, tá? Então, 16 horas, suspendemos por 1 hora, 16 horas em ponto, nos reunimos aqui só para deliberar o parecer do projeto de lei número 10. Ok? Então, estaremos concluindo a reunião que ela foi suspensa ontem por um período para apreciação mais detalhada do projeto de lei número 10/2015, com elaboração de um novo parecer, haja visto os problemas técnicos e de legalidade encontrado depois na análise e na discussão do projeto na comissão, por isso que é importante que haja o debate do contraditório. Então, o relator refez o seu parecer e passo de imediato a palavra para o relator Wagner Delábio. Bom dia, senhor presidente, Nadir Mosconi. Bom dia, vereador Lúcio Demarque. Bom dia, vereador Marcos Zanetti. Muito bem. Após ontem a discussão nesta comissão especial, nós estivemos em contato com o jurídico, estivemos analisando alguns outros aspectos do projeto apresentado, projeto que volto a afirmar que é de minha aprovação no sentido de que realmente é necessário se fazer uma punição quando nós temos aí carros transitando nas vias públicas ou estacionados em via pública com um som que atrapalha a convivência dos cidadãs de Toledo. Só que existem alguns caminhos legais que precisam ser respeitados e eu gostaria de ler o voto do relator, que ficou bem detalhado, até para a compreensão de Vossas Excelências. Muito bem.
O relatório, tramitação, todos conhecem. Voto do relator. Primeiramente, o projeto tem visto de iniciativa conforme artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Toledo. Em segundo lugar, já existe penalização no Código de Trânsito Brasileiro, conforme o artigo 228, que diz: usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. E no artigo 229, que diz: usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN. Infração média, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Ou seja, já é possível, mediante esses dois artigos, que a Guarda Municipal multe e apreenda os veículos com essa conduta descrita no projeto. Em terceiro lugar, a conduta apontada no referido projeto também configura perturbação do sossego, que é uma contravenção penal. E conforme o artigo 42 do Decreto-Lei 3688 de 1941, tornando assim tal conduta passiva de ser autuada pela Polícia Militar. Diz o seguinte: o Decreto-Lei número 3.688, de 3 de outubro de 1941, no seu artigo 42, perturbar alguém ou trabalho ou sossego alheios. Primeiro, com guitarra ou agasalho. Segundo, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais. Terceiro, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Me permita um comentário, que naquela época nem se sonhava em ter som dentro de carro, né? Mas aqui fica bastante claro. E provocando ou não, procurando impedir barulho produzido por sinal de quem tem a guarda. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Saudoso réis. Por tudo isso, não é necessária a promulgação de novo normativo vedando a conduta defendida nesse projeto de lei, pois já é possível que os agentes de trânsito e a Polícia Militar inibam as sonorizações excessivas que possam perturbar a tranquilidade com aquilo que nós já temos em mão. Seria uma duplicidade, né, de leis. Em face do exposto, analisado a preposição e considerados os objetivos que orientam sua propositura, esta relatoria vota pela não tramitação do projeto de lei número 10 de 2015, de autoria do vereador Adriano Remonte e Rogério Massim. Seria esse o voto do relator, senhor presidente. Muito bem, recebemos então a documentação e o voto do relator. Encaminhamos então a referida votação do relator ao projeto de lei aos demais membros desta comissão especial. Vereador Lúcio Demarque. Senhor presidente, senhor relator, esse projeto ele traz uma proibição de ruídos, sons excessivos, né, em veículos que circulam na nossa cidade, ou estejam estacionados. Essa legislação já existe realmente já há muito tempo. O problema é quem fiscaliza isso. É de competência da Polícia Civil? Eu acho que nós temos que trazer aqui na casa de quem é a responsabilidade, porque os papéis são divididos. A quem cabe, por exemplo, a pessoa está com som, uma poluição sonora numa casa, num bairro XY, está perturbando o sossego do vizinho já há muito tempo, o cidadão liga, e aí tem que dar a identidade, eles não têm a coragem, a polícia, de ir lá e fazer um flagrante. Não. Quem denuncia tem que se identificar. Mas o que custa para a polícia ir verificar em loco? O que custa? Quer dizer, é evidente que o cidadão, ele de maneira nenhuma, ele vai ligar porque sob pena de correr o risco aí de algum dano pessoal depois com o vizinho. O constrangimento. Então, veja bem,
Quanto ao barulho estabelecido em estabelecimentos comerciais na cidade, já é um serviço prestado pelo setor de posturas do município, né, que identifica através de denúncias e que eu saiba não é exigido essa questão do denunciante e é verificado, é colocado, aí entra o pessoal do meio ambiente com os aparelhos para constatar realmente se há exceção excessiva. Então, eu vejo que é difícil aprovar uma lei, eu concordo com o relator, aprovar uma lei que já existe uma lei maior que estabelece isso. O que nós temos que acertar aqui é que de quem de fato é a responsabilidade de fiscalizar. Porque é um absurdo o que acontece não só em Toledo, mas no Brasil todo isso aí. De quem é a responsabilidade? Por que meios a população vai ter o acesso de encontrar o caminho de acabar com esses abusos? Vereador Lúcio Demarque, contribuindo aí com o teu questionamento, o breve estudo feito ontem mostra então que tal conduta ela é caracterizada como uma contravenção penal. Portanto, seria de obrigação da Polícia Militar fazer a fiscalização de tal conduta, inibindo tal conduta, inclusive. No final do ano passado, houve uma lei, foi a promulgação de uma lei por conta da presidente Dilma, de uma regulamentação das atribuições da Guarda Municipal. E ampliou muito também a ação da Guarda Municipal dentro dos municípios respectivos, né? Há entendimento também de que a Guarda Municipal possa fazer essa fiscalização. É natural que nós precisaríamos fazer um estudo um pouco mais detalhado, vamos facilitar o vocabulário, para poder ter a certeza no que nós vamos colocar. Agora eu gostaria de fazer também, contribuindo para a reflexão aqui, fazer aqui a colocação da seguinte situação. Uns 10 anos atrás, talvez nem tanto, um amigo meu, aliás, filho de uma amiga minha, com o som muito alto no lago, teve seu carro, amigo do vereador Zanetti, o Paulo da Silva, teve seu carro apreendido e ele só pôde retirar de lá após retirado todo o som, e daí ele conseguiu retirar do batalhão. Então, mostrando que ali a Polícia Militar já atuava. O que a gente percebe é que não tem tido mais essa fiscalização. Pelo menos eu não tenho visto a fiscalização disso aí. Agora, nós precisaríamos sim ver qual seria, de repente, a comissão mais afim do assunto, para que ela, dentro da sua competência, chamasse ou o Major Bezerra e o secretário de Segurança para poder atuar conjuntamente. Porque quando os poderes ou as instituições atuam conjuntamente, sempre quem sai ganhando é a população. No sentido de inibir. Inclusive, um dos motivos da minha mudança de endereço, depois de 15 anos morando na Avenida Maripá, foi por conta do som alto dos carros que transitavam no final de semana, durante a madrugada ali, porque não permitia a gente dormir. Então, a princípio, seria função da Polícia Militar. O seu voto? Eu acompanho o voto do relator, mas com essa ressalva de nós chamarmos aqui na casa não só a Polícia Militar, mas também o setor de posturas do município, porque para ver de quem é a atribuição, porque, na verdade, eu não terminei meu raciocínio quando me expressava, na verdade, hoje, quando você liga, passa informação, além de exigirem a documentação do cidadão, um quer jogar nas costas do outro. Então, tem que saber de quem que é a responsabilidade. Aí eu falava ontem na reunião que o nosso trânsito aqui é municipalizado. Então, isso aí, a Polícia Militar dá uma jogadinha de que a situação é com a Guarda Municipal. Então, é por isso que tem que trazer os órgãos aqui, a própria Guarda Municipal, o Departamento de Trânsito, o diretor, e nós encontrar o caminho junto aqui. Eu acho que é importante o papel dos vereadores nesse momento, se existe a lei. Então, eu voto com o relator, mas com essa ressalva.
Os vereadores, na verdade, só para informar, não têm direito a voto, podem discutir, só não têm direito a voto no projeto de lei. Tá? Em virtude de que a reunião ela aconteceu ontem, na verdade, uma prorrogação, uma continuidade da reunião de ontem, mas tem direito à discussão. Tá? Bom dia a todos. Eu não participei da reunião de ontem, por motivo óbvio, mas a minha assessora se fez presente e cheguei um pouco atrasado por o pessoal não ter nos avisado, a minha assessoria, que horário que ia começar, houve, sei lá, alguma falha nesse sentido, mas, enfim, é a respeito desse projeto que está tramitando do Moscone. Eu também voto com... Não tenho direito a voto, mas vou me justificar o voto com o relator, que é o Wagner Delabim. Primeiro, porque já existe uma lei de 1941, que determina, né, que é conduzida, e quem deve cuidar disso é a Polícia Militar. E logo após aqui, logo no início aqui, também eu tenho alguma coisa da penalização do Código de Trânsito Brasileiro, conforme artigo 228 e 229, ou seja, já é possível que a Guarda Municipal multar e apresentar veículos com essa conduta, né? Na Guarda Municipal, parece que também está junto aqui. Os dois podem. Então, se lá em 1941 estavam preocupados com o São, imaginem com essa evolução de 60... Evolução de 70 anos, o que aconteceu, né? E tem um teto, um limite para você usar, né? Está escrito aqui. Então, eu vou com o relator, concordo plenamente. Eu acho que é muito delicado, muito complicado, que recentemente fizeram um evento aqui no centro de evento. Eu até estou com um requerimento para saber quem que autorizou, porque teve muitas pessoas lá no centro de evento, que é distante do centro da cidade. Lá teve muitas pessoas que reclamaram, porque o som realmente incomodou a noite inteira. Então, realmente é complicado, mas alguma atitude deve ser tomada, sim. Eu acho que ninguém gosta de ser incomodado. Acho que é uma maneira também de pessoal colocar um som e tem que respeitar os demais, né? Então é isso aí. Vou com o relator, parabéns. Está tudo dentro do que realmente determina a lei. Obrigado, vereador Lodge. Com a palavra o vereador Marcos Zanetti. Bom, só que brevemente também justificando, eu estive ontem fazendo um curso em Cascavel, que eu já havia pré-agendado há um palavra agora? Viu? E não dá, porque a câmera vai para você. Então, enfim, eu estive ontem em Cascavel fazendo um curso e acabou atrasando um pouquinho, e aí eu cheguei numa segunda etapa da reunião que era para acontecer e acabou não acontecendo. Então, só para justificar aqui a minha ausência na data de ontem. Então, não tendo então direito a voto, queria dizer que se tivesse, aprovaria sim o relatório, porque está legalmente embasado, porém volta-se à tona uma situação que já não é, aliás, que já é corriqueira, né? É uma situação que ela fica um tempo controlada e ela volta à tona, e estamos nós aqui mais uma vez, diga-se de passagem, perdendo tempo, na minha opinião, porque é um assunto que já está sacramentado, mas que às vezes por ausência aí de uma efetiva fiscalização do poder público, de um modo geral, estamos nós aqui novamente levantando essa situação. Eu vejo que a responsabilidade legal é da Polícia Militar, porque é ela que opera o Código de Trânsito Brasileiro. Ponto. Porém, eu acho que existe essa possibilidade e tem que ser uma responsabilidade compartilhada, porque, como disse o vereador Lúcio, nosso trânsito ele é um trânsito municipalizado. Eu acho que tem que existir essa responsabilidade compartilhada para que a Guarda também possa funcionar como um órgão fiscalizador nesse sentido. O que ocorre é que essas situações de perturbação do sossego, geralmente elas acontecem nos finais de semana
e o que é pior, nos finais de semana e num período noturno. Todos nós sabemos que a corporação do 19º Batalhão é uma corporação efetivamente num tamanho, num número de agentes razoáveis. O que acontece é que a partir do horário noturno e nos horários de fins de semana, assim como a Guarda Municipal, o que ocorre são escalas. Aí está lá o cidadão com um efetivo lá, eu estou dizendo aqui um número hipotético, de meia dúzia de pessoas, certo? Aí o cidadão vai ser lá do 19º Batalhão para se dirigir lá no final do bairro para tratar uma situação de som alto, que a gente sabe que eles vêm com a sirene ligada, o cidadão à vista de longe já abaixa o som, não dá flagrante, acaba se perdendo mais tempo ainda. E aí existe uma situação que eu sou completamente contrário, e também acho que a gente tem que ter essa explicação do Major Bezerra, enfim, da Polícia Militar como de um modo geral, que é essa questão da obrigatoriedade do cidadão que se sentir incomodado dele representar. Então hoje eles dizem assim, você vai representar, daí nós vamos. Não, mas pera lá, aí estão se eximindo da responsabilidade. Me desculpe, mas eu acho incoerente isso aí. Porque às vezes o cidadão está lá na sua residência, o vizinho do lado, que é um amigo dele, vizinho ali há 20 anos, está perturbando o sossego. É natural que a pessoa fique sem jeito de ir lá chamar atenção, e isso aí o que vai acabar criando é uma guerra. E eu acho que a Polícia Militar existe para apaziguar essa situação. Então, eu acho uma tremenda bobeira você querer que a pessoa represente. Os senhores sabem que o fato de representar vai gerar um processo. Quer dizer, a gente vai estufar o Ministério Público, enfim, o fórum, dessas situações que a polícia, simplesmente a polícia indo lá, pode ser resolvido. Então, eu compactuo com aquilo que disse o vereador Lúcio e os demais vereadores que disseram. Nós devemos, sim, convocar, principalmente a questão da Polícia Militar, ver o que eles têm a fazer. Eu acredito que o município não tenha o decibelímetro para que faça essa medição do som. Né? Não tem, não é um aparelho caro, e a gente tem que cobrar essa intensificação das fiscalizações. Mas eu acho que é válido, sim. O que acontece, ou seja, o vereador Rogério e o vereador Adriano que apresentaram isso aí, principalmente o vereador Rogério, está bastante incomodado porque, em questão de uma danceteria que tem próximo da casa dele, e está acontecendo isso acho que a quinta-feira, salvo engano, ele tinha comentado. Então é um problema crônico. Não só para ele está clamando aí o que a sociedade também está pedindo. O que acontece, aí ele vem tentar fazer uma lei municipal e dizem, não precisa porque já existe. Tá, mas se o vereador está reclamando é porque está acontecendo, então não está sendo cumprido. Então esse é o fato. Tem a lei? Tem. De quem é a responsabilidade? É compartilhada? É. Ou seja, nós temos aqui que fazer esse meio de campo, dizer que nós estamos atentos para que realmente quem tem o poder da caneta vá, multe e enfim, faça o seu trabalho de fato. Eu só queria mais um minutinho, presidente. Pois não. Bem colocado pelo vereador Marcos Zanetti. Eu vejo, quando ele pondera de que o som é da danceteria, aí já não é de competência, no meu entender, da Polícia Militar. Agora, se os carros que estão na rua, exato, eles estão com sons excessivos. Só para me expressar melhor, o vereador Rogério já deixou bem claro que a parte legal da danceteria, o som que sai de dentro da danceteria não atinge. O que acontece é que as pessoas, motivadas pelo movimento que essa danceteria traz, e aí não adentram ao local, ficam ali para ficar na popular muvuca, eles ficam ali na parte de fora. Então, o que atrapalha isso? A parte da empresa é totalmente legal. Eu acho, aí é urgente, isso demonstra a urgência de nós realizarmos aqui na casa essa reunião com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, e nós exigir das autoridades que se cumpra a lei. E essa questão, viu, vereador, muito bem rodado, a questão de conflito entre vizinhos, a questão de conflitos no momento da denúncia, de representar, vai criar um conflito, uma guerra entre os vizinhos. Por isso que o cidadão não vai representar nunca. Ele fica lá, não dorme, aí a esposa do cabra entra em depressão por causa disso.
porque não Uma consegue série de dormir. problemas. E isso acontece em um monte de local que a gente sabe. E aí, ou Então seja, é urgente. Mas aí que tá. Na casa de quem que é a responsabilidade? pois é, eu repito, se Na tem rua tem da guarda, no estabelecimento comercial do postura prefeitura. Então eu quero trazer todos os órgãos de fiscalização aqui para cada um cuidar da sua responsabilidade. volta a reiterar, existem dois cidadãos que são vizinhos. O papel, de fato, da Polícia Militar é reprimir aquele que está errado para acabar com o problema. E o que eles estão falando é o seguinte: resolvam entre vocês. Aí quer dizer, aí quem tem o poder de fato de resolver o problema está transmitindo a responsabilidade. Eu acho errado isso. Não tem que representar, pronto. Senhores vereadores, eu sei que a comissão, na verdade, ela encerra seus trabalhos na análise, nessa comissão especial, na análise dos 3 projetos de lei, cumpriu com a sua finalidade. Creio que nós poderíamos marcar, de repente, para a semana que vem, na outra semana, fazer uma mobilização no sentido de continuar um pouco essa discussão que ela é pertinente e importante e fazer uma convocação aí do Major Bezerra, né, da Polícia Militar, pessoal da Polícia Civil, Guarda Municipal, o setor de fiscalização do município, Conselho de Segurança, e definirmos uma data e fazermos uma reunião nessa sala mesmo aqui, sem uma audiência, uma reunião de trabalho e de planejamento. Então, não sei, Oscar, eu gostaria de sugerir, já que o projeto de lei é a preocupação do vereador Rogério e do vereador Adriano, que vocês pudessem, de repente, definir junto com o Daniel aí uma data que possa ser usada essa sala e nós marcarmos aí uma reunião, quem sabe, semana que vem. Eu acho que é importante na outra semana, para dar tempo aí das autoridades, todo mundo aí se organizar. Não sei se a Vossa Excelência pode ficar responsável por isso. Não, mas falar com o vereador Rogério, até porque a iniciativa da discussão foi deles, até para não tirar. Qual é a comissão, Rogério tem? qual é a comissão da Câmara Chamamento. que trata sobre isso? Defesa do consumidor, né? Saber. Defesa do consumidor e segurança pública, quem faz parte? Qual comissão? Defesa do consumidor e segurança pública. Na verdade, qualquer grupo pode... Eu entendo a preocupação do vereador Nil Mosconi quando ele pede para que parta do gabinete do vereador Rogério Massen e do vereador Adriano Remonte, por conta de que a preocupação com essa conduta partiu desses... Seria uma forma de prestigiar os autores, mas... Não havendo ali interesse explícito aí do pessoal, não passa para a comissão que o assunto é pertinente aos seus trabalhos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar, eu acho que até por uma questão de respeito pela autoria da discussão, eu me responsabilizo aí de conversar com o vereador Adriano e o vereador Rogério, e aí vamos fazer esse encaminhamento para que eles convoquem essa reunião de trabalho. Aí eles, através dos seus gabinetes, entram em contato com o Daniel e vamos agendar, expedir as correspondências e fazer uma reunião de trabalho nesse sentido. Deliberado, então, os projetos de lei número 1 foi aprovado com 2 votos e 1 contrário. Os vereadores aí que fizeram os votos contrários, ou seja, eu e Vossa Excelência, vereador Wagner, nós precisamos encaminhar nossos votos contrários aí para o Daniel. Projeto de lei número 8 também teve 2 votos favoráveis e 1 contrário, e o projeto de lei 10, então, todos contrários a seu encaminhamento em virtude da legalidade. Encerradas, assim, então, as atividades da Comissão Especial, dou por encerrada, agradeço a colaboração dos assessores, vereadores e relatores para o trabalho realizado contente e funcionários. Obrigado a todos.